Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 23. É necessário que o reino das trevas nos respeite. Vamos tomar por base o príncipe do reino das trevas, Satanás. Ele nos conhece, como ele conhece a Jesus. Mas acontece que ele é mentiroso. Ele gosta de sofismas. Ele ameaça para ver se o servo de Deus ficará com medo. Se o servo de Deus ficar com medo e se retirar, então ele avança. Satanás é assim, mas se o servo de Deus resistir, então Satanás volta atrás. Não é o que está escrito na Bíblia? Deus nos deu esta orientação muito clara através de seu servo, o apóstolo Pedro. Deus diz lá o seguinte, em 1 Pedro, no capítulo 5, e versículo 9, a respeito de Satanás. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resisti a Satanás, firmes na fé. Assim deve ser, irmãos, a nossa atitude. Resistir a Satanás, firmes na fé. Satanás precisa de encontrar resistência de nossa parte. Muitos irmãos têm dado testemunhos que inspiram, testemunhos de quem não se rende a Satanás e de quem alcança vitórias. Mas é preciso, primeiro, uma convicção mental, uma disposição mental positiva. É necessário, primeiro, que você saiba, com certeza. E isto não é só uma questão de raciocínio, é muito mais de revelação, é questão de fé. Que você saiba que Deus é mais forte do que o seu empregador, que Deus é mais forte do que o seu patrão, Deus é mais forte do que a sua empresa onde você trabalha, Deus é mais forte do que o seu país, Deus é mais forte que o governo, Deus é forte. Ele tem poder de dar grandes vitórias aos seus servos, contanto que eles não se rendam a Satanás, eles não fiquem com medo, porque se eles tiverem medo, então, como diz a Bíblia também, é muito clara em Hebreus, o justo viverá da fé, e se retroceder, nele a minha alma não se compraz. Você já leu isto? Deus não quer que você retroceda. Deus não quer que nenhum de nós retrocedamos. Ele quer que honremos o seu nome. Agora, não é com covardia, como muita gente está tendo, que o nome do Senhor vai ser honrado. Com covardia, o nome do Senhor absolutamente não é honrado de maneira alguma. Está lá em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 38, se você quiser conferir. Eu quero que você guarde no seu coração a ênfase desta palavra. Não somente a ênfase, eu quero que você guarde, primeiro, que esta palavra é verdadeira, está escrita na Bíblia. E se convença disto. E o Espírito de Deus aplique esta palavra na sua vida. A seguir você haja de acordo com esta palavra, jamais tendo medo do seu patrão, medo do inimigo, medo da polícia, medo da autoridade, medo do advogado, medo seja lá de quem for. O servo de Deus não precisa ter medo nenhum, a menos que esteja com a consciência pesada. Neste caso, você terá medo até de uma folha que cai atrás de você. Verdade ou não é? Quando você está em pecado, pode cair uma folha de uma árvore atrás de você, você pensa que é alguém que está lhe perseguindo. Medo, insegurança, por causa da consciência turbada, consciência suja. Mas se você estiver com a consciência limpa, como diz a palavra, se o nosso coração não nos acusa, então temos confiança diante de Deus. Aqui eu quero realçar este aspecto. A certeza, a convicção desta verdade só é possível para quem está com a consciência limpa. Eu quero citar o ex-presidente norte-americano John Kennedy. Ele estabeleceu para o seu país, não vai aqui ao caso julgar se ele estava sendo correto ou não, se era verdade ou não, se estava sentindo aquilo ou jogando com as aparências, isto é outra conversa. Eu quero enfatizar o que ele disse. É preciso que o mundo saiba que nós, norte-americanos, somos amigos leais e bravos inimigos. É necessário que o mundo se convença de que nós somos amigos leais, vamos até ao fim garantindo a nossa amizade. Mas também, quando alguém tiver a nós
por inimigos, então saiba que seremos bravos, lutaremos lealmente, porém lutaremos com todo o rigor, com todo o fervor. É uma expressão muito bonita. Melhor se aplicaria aos súditos do reino de Deus do que propriamente aos norte-americanos. Não quero dizer que eles sejam covardes ou que esta palavra não se aplique a eles. Até na realidade tem se aplicado. A história mostra isto. Mas o que eu quero mostrar aqui é que esta palavra deve se aplicar aos súditos do reino de Deus. Que o mundo saiba que nós somos leais, fiéis, obedientes a Deus. Queremos a paz. Se depender de nós, teremos paz com todos os homens, mas também não fugiremos da guerra, não fugiremos do confronto, não fugiremos das dificuldades, das lutas. E se alguém quiser briga, nós estamos preparados. Estejamos preparados para as lutas, para a guerra, para a confusão. Estejamos preparados para puxar da espada e lutar. Seremos bravos inimigos. Assim o mundo precisa nos ver. Lá em 2 Timóteo 1, versículo 7, nós podemos ler algo a respeito deste assunto. Abra sua Bíblia e leia comigo, para você saber que eu não estou inventando esta palavra. Está na Bíblia. É Deus quem nos fala isto, através agora do seu servo Paulo. 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não deu espírito de covardia, mas de poder. O amor vem para ajeitar o poder, facilitar a manifestação do poder, para convencer as pessoas deste poder. O amor é, portanto, muito necessário. E a moderação, para que o servo de Deus não se ensoberbeça. Para isto, se necessário, Deus enviará espinhos, tantos quantos sejam necessários. Deus enviará espinhos se forem necessários. Se não houver espírito de moderação, Deus enviará espinhos. Saiba disto. É preciso que você tenha moderação, que saiba que não passa de um servo, de uma serva, não é nada mais do que isto. Porém, ainda nesta condição você tem o poder e a autoridade de Deus, e o mundo há de reconhecer isto em você. O mundo precisa ver em você poder, amor, mas também moderação. Jamais covardia, jamais o servo de Deus fugir de uma luta, fugir de uma dificuldade. Perca um emprego, mas não fuja de uma luta. Perca, meu irmão, amigos do mundo, mas não fuja do compromisso com a verdade. Perca dinheiro. Perca investimentos, mas não volte atrás com a sua palavra. Está no Salmo número 15. O justo jura e ainda com dano próprio não se retrata. Prometeu, cumpra a sua palavra. Empenhe a sua palavra e ainda com prejuízo, mantenha a sua palavra. O mundo precisa ver isto em nós. Vamos ver Números 21 a 24, o que o mundo precisa ver em nós. Lá no Antigo Testamento nós encontramos muitas histórias interessantes, onde o próprio Deus move os acontecimentos para a nossa edificação, para nosso ensino. As coisas que aconteceram estão registradas para nosso proveito. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos pelo teu país. Assim deveria acontecer se Seom deixasse. O povo de Israel deveria cumprir a sua palavra. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Então Israel ficou livre da sua palavra. Seom não deixou. Antes reuniu seu povo e saiu ao encontro de Israel para pelejar contra ele. Então Israel também puxou da espada e feriu a Seom e tomou posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque. Esta terra foi tomada legalmente. O povo de Deus a tomou lealmente, fielmente. O povo de Deus não usou de covardia, mas tomou na coragem. Números 22, de 1 a 4, nós vemos já outro povo. Agora os moabitas, com Balaque, o seu rei, à frente. Quando Israel partiu, acamparam-se nas campinas de Moabe. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, que Israel fizera aos amorreus, e teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava ele angustiado,
por causa dos filhos de Israel. Assim fique o mundo também quando nos vir, cheios do poder de Deus. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. O mundo sempre vai nos ver como uma grande multidão quando estivermos no Senhor. Poucos de nós pareceremos uma multidão. Muitas vezes isto aconteceu. Eram poucos, mas para os inimigos pareceram muitos. Assim sejamos nós. O mundo tenha temor de nós e nos respeite. Isto está também lá em Atos, no capítulo 5, versículos de 12 a 14. Você pode ler também. O livro de Atos é muito interessante porque fala basicamente das mesmas coisas que o Antigo Testamento falava, porém num contexto completamente diferente, totalmente aplicável a nós. Atos 5, de 12 a 14. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Sinais, prodígios eram feitos e o mundo via. Dos restantes, entretanto, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Que o povo nos tribute grande admiração também, hoje, nos dias de hoje. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Se você se lembrar bem, eles não tinham medo de nada. Estevão enfrentou uma grande multidão enfurecida pelo poder de Deus. Deus quer que a igreja faça isto também hoje. Enfrente a Satanás, agrida o reino das trevas, provoque a briga contra o reino de Satanás para alcançar vitórias. O mundo há de nos ver uma multidão. Ainda que não o sejamos, o mundo há de nos ver assim. Crescia a multidão dos que eram agregados ao Senhor. Agora nós vemos exemplos negativos também. Lá em 2 Reis 15, de 32 a 35, nós vemos o Jotão, filho de Uzias, que começou a reinar com 25 anos de idade. Fez o que era reto. Porém, os altos, eles não tiraram. Ele tolerou a idolatria. Ele tolerou um erro espiritual entre o povo. Não teve a coragem de liderar o povo à vitória. Então o seu fim não foi muito bom. Aliás, esta covardia ele já herdou de seu pai Uzias, que fez a mesma coisa também. Foi fraco, não tirou os altos e deixou o povo sacrificar nos altos. Aquela idolatria foi tolerada. Em 2 Reis 16, versículos 7, 8 e 10, nós vemos o filho de Jotão, que é Acás, que também foi rei novo ainda com 20 anos, fez a mesma coisa que seu pai. Veja como o mau exemplo de Uzias vai passando. A covardia, o medo do mundo, dos outros povos, fez com que eles se envergonhassem do Senhor. E Acás, então, envergonhou totalmente o nome do Senhor, porque foi à Síria e se rendeu totalmente àquele rei e disse: eu sou teu servo, faze de mim o que tu quiseres. E lhe mandou o ouro da casa de Deus, foi a Damasco e copiou o altar de lá, uma vergonha completa. Meus irmãos, vamos tomar por modelo para a nossa vida o rei Josafá, 2 Crônicas 17, versículo 6. Está escrito dele: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Que você também seja ousado em seguir os caminhos do Senhor, e assim Deus lhe conceda a vitória e o mundo há de respeitar a você. Amém.